A eternidade no olhar de um imperador, Marco Aurélio, foi mais do que um imperador romano. Foi um homem que, apesar de comandar um império, lutava diariamente com as inquietações da alma. Ao escrever seus pensamentos, ele não buscava a glória, mas sim a verdade. Não a verdade exterior, moldada pela política ou pelo prestígio, mas aquela silenciosa, eterna, que pulsa no interior de todo ser humano. Seus escritos são confissões íntimas, diálogos consigo mesmo, em que a razão tenta guiar o espírito em meio ao caos do mundo. E é justamente por isso que, séculos depois, ainda lemos Marco Aurélio com a sensação de que ele está falando conosco, pois os problemas dele, a morte, a dor, o orgulho, a inconstância da vida, continuam sendo os nossos. Quando Marco fala de eternidade, ele não se refere a uma existência imortal, mas à capacidade de viver com profundidade cada instante. A eternidade, para ele, está na qualidade da consciência, na presença plena diante do agora, e na aceitação serena do destino que nos cabe. A luta interna de um homem de poder. É curioso imaginar que um dos homens mais poderosos do mundo antigo passava as noites refletindo sobre como não se deixar corromper pelo poder. Em suas meditações, Marco escreve como um aluno, não como um mestre. Ele reconhece suas fraquezas, lamenta suas reações impulsivas, exorta a si mesmo a ser firme, justo, paciente. A luta interna de Marco Aurélio nos mostra que o verdadeiro poder não está na conquista de territórios, mas no domínio de si. Ele escrevia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Esta é a chave estoica para a liberdade interior." Marco nos ensina que, por maior que seja a pressão externa, nada pode nos tirar a capacidade de escolher como vamos reagir. Ele fala com uma honestidade bruta, sem tentar parecer virtuoso. Em vez disso, ele mostra o esforço diário, constante, de se tornar alguém melhor, não para os outros, mas para si mesmo. E é essa vulnerabilidade que torna seus pensamentos eternos. Um dos temas mais recorrentes em seus escritos é o tempo. Marco Aurélio sabia que o tempo é a única moeda que nunca recuperamos. Ele refletia sobre o quanto desperdiçamos preocupados com o que os outros pensam, esperando o momento ideal ou fugindo da realidade presente. Para ele, viver bem era viver agora, com consciência, com intenção, com simplicidade. Em suas palavras, não viva como se você tivesse 1000 anos pela frente. A morte paira sobre você. Enquanto você vive, enquanto é possível, seja bom. Há aqui uma urgência serena, um chamado à responsabilidade sobre a própria vida. Marco nos convida a abandonar as distrações inúteis, os medos infundados, e a nos voltarmos para aquilo que realmente importa. E o que importa para ele é viver segundo a razão, a justiça e a natureza. É fazer o bem mesmo quando ninguém está vendo. É agir como se cada dia fosse o último, não por desespero, mas por gratidão. Sofrimento, natureza e aceitação. A filosofia de Marco Aurélio não nega o sofrimento, ela o integra. Ele não busca fugir da dor, mas compreendê-la. Para os estoicos, tudo o que nos acontece está em conformidade com a natureza. Mesmo aquilo que nos fere carrega em si uma razão maior, ainda que oculta. Marco escreve: aceite sem arrogância, deixe ir sem apego. Essa aceitação não é passiva, mas profundamente ativa. Ela exige coragem para olhar a realidade como ela é, sem fantasia, e ainda assim escolher o bem. Quando ele fala da morte, não há temor, mas reverência. A morte para ele é apenas uma parte da grande ordem natural. E a vida, mesmo curta, é plena quando vivida com propósito. Em seus escritos, ele parece sempre retornar a essa ideia, que tudo tem um lugar, um tempo e um fim. A grande sabedoria está em viver em harmonia com essa ordem, sem resistências vãs, sem rebeldias fúteis, mas com uma alma tranquila
que sabe que tudo está como deveria estar. Viver de forma filosófica. Marco Aurélio acreditava que viver bem era viver filosoficamente, mas isso não significava viver nos livros ou nas abstrações. Para ele, a filosofia era uma prática diária, era perguntar a si mesmo, a cada manhã: o que está ao meu alcance hoje? Era cultivar a paciência quando provocado, a compaixão diante da ignorância, a sobriedade frente ao excesso. A filosofia não era para ser apenas pensada, mas vivida. E viver filosoficamente, para Marco, significava agir com intenção, falar com clareza, aceitar com dignidade. Ele escrevia como quem tenta, como quem falha, como quem insiste. E é exatamente isso que faz de seus pensamentos algo eterno, porque eles não são dogmas, mas convites. Convites a refletir, a desacelerar, a escolher conscientemente o tipo de pessoa que queremos ser. Marco Aurélio não nos oferece fórmulas mágicas, mas nos mostra com humildade e firmeza que a eternidade começa no instante em que decidimos viver de acordo com a nossa melhor razão. O legado silencioso. Séculos se passaram, impérios ruíram, ideias mudaram, mas os pensamentos de Marco Aurélio continuam vivos, talvez porque, no fundo, ele escrevia como quem falava para o futuro. Não para ser lembrado, mas para lembrar. Para lembrar a nós, homens e mulheres de um tempo distante, que a vida sempre foi incerta, que o sofrimento sempre existiu, que a busca por sentido é eterna. Marco Aurélio nos oferece não um sistema fechado, mas um espelho. Em suas palavras, encontramos um reflexo daquilo que somos e daquilo que podemos ser. Seu legado é silencioso, mas poderoso. É o legado de alguém que, mesmo diante da imensidão do mundo, escolheu olhar para dentro e ali encontrar sua fortaleza. E, ao fazer isso, nos mostra o caminho para fazermos o mesmo. Pois os verdadeiros pensamentos para a eternidade são aqueles que nos ajudam a viver com mais presença, mais clareza e mais verdade, aqui e agora.